Bom, a parte que falou comigo, para os irmãos que vão ouvir no vídeo, nós estamos fazendo a nossa leitura das Escrituras. As meninas leram e elas trazem o que elas entenderam, né? Quando tem algo que elas entenderam. Mas algo que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar, no assunto que nós já estamos falando, sobre o Espírito Santo falar conosco com uma voz ao nosso idioma mesmo. A gente escuta o Espírito Santo falar, faz isso, faz aquilo, vai lá, vai acolá, né? Que é o objetivo do Senhor Deus, é falar conosco através do seu Espírito Santo que a nós foi enviado. Então, dentro do que nós lemos, não sei se o Senhor trouxe alguma coisa para vocês, né? Depois vocês podem compartilhar. Mas Atos 18, verso 9, então o Senhor falou a Paulo durante a noite uma visão. Então, o próprio Senhor Jesus aqui não é o Espírito Santo, né? Mas é Deus, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, falando audivelmente, dá para ouvir, né? Aqui em uma visão. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite em uma visão e falou palavras audíveis, compreensíveis. Não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo e nem um homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tem muitas pessoas nessa cidade. Então, aqui nessa situação, Paulo ele não seria ferido. Nessa, né, exclusiva aqui nessa cidade. Mas anterior e posterior, ele seria ferido várias vezes que o Senhor falou com ele, isso lhe custou uma surra, né? Várias vezes. Então, normalmente, quando uma coisa que eu pondero é quando a gente está num grupo, normalmente nós somos aglomerados em grupos que pensam igual nós, né? Tipo, pessoa que é da direita tá falando lá do presidente Donald Trump, do presidente Bolsonaro, né? E se une a esse. E o clima é emocionalmente agradável, né? A gente busca, vai torcer numa arquibancada, não vai torcer por. Não vai, se você é gremista, você não vai sentar na arquibancada dos colorados e gritar, vai lá, Grêmio, né? Então a gente procura a nossa matilha, vamos dizer assim. E normalmente o clima as emoções são ardentes e favoráveis, né? Mas se a gente observar, há um padrão nas escrituras. Sempre que o Espírito Santo fala conosco, que Deus fala conosco, isso vai nos gerar um problema. E gera desgaste emocional entre as pessoas que estão conosco, né? Porque estamos falando da vida, estamos falando de algo que é eterno e não de assuntos concernentes a essa vida e o homem natural. Então Deus ele falou através da pessoa do Senhor Jesus Cristo a Paulo. Então disse o Senhor a Paulo durante a noite: não temas, mas fale e não te cale. Qual foi o resultado disso? Mas sendo o procônsul da Caia, os judeus fizeram uma insurreição de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então Paulo naquela cidade, os judeus de quem Paulo pertencia, Paulo era da religião judaica, do grupo dos judeus, ele era do grupo dos fariseus, existiam os essênios, macabeus, fariseus, né? Mas quando Paulo falou que o Senhor Jesus quis que fosse falado, ele foi preso e levado a um tribunal. Então, sempre que o Senhor nos leva a falar, não vou dizer sempre literalmente, né? Mas a tendência é gerar desconforto à nossa carne. É gerar desconforto. O clima ficar desagradável, né? Porque vai contra a natureza humana que predomina nesse mundo. O mundo ele é governado pelos homens, pelos gentios. O espírito, ou os espíritos de Satanás, eles instigam a nossa carne ante Deus. Para que nós, mesmo que a gente venha falar de Deus, Paulo era dos fariseus, falava de Deus, falava de Deus, falava de Deus, perseguia os cristãos por causa de Deus, e o Senhor Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, mostrando que tudo aquilo que ele fazia em nome de Deus estava errado. Então, sempre que o Senhor Jesus falar conosco, a gente está no trabalho, por exemplo, e um colega vem e fala piadas que desagradam a Deus, né? E que daqui a pouco o Senhor Jesus fala, diz para o teu colega que eu não quero mais ouvir isso. Fala para os teus colegas que isso não agrada a mim, que eu não me agrado com isso. Diga para os teus colegas que tu não gosta de ouvir esse tipo de piada, que tu é crente. Ah, será que a gente vai falar? Será que vamos falar? Será que vamos ouvir o Espírito Santo? Isso pode nos levar ao tribunal do RH lá,
e uma demissão do emprego, né? Então, quando o Espírito Santo fala conosco, que é agora o modo operante de Deus falar com o crente através do Espírito Santo, aqui o Senhor Jesus apareceu para ele, foi uma exceção à regra, nessa transição de Atos dos Apóstolos, do judaísmo para o cristianismo, e o Espírito Santo começar a orientar nossas vidas, sempre que o Espírito Santo falar conosco, não sempre literalmente, pode haver situações diferentes, né? Mas tende a contrariar o ambiente ali. Tende a contrariar o ambiente, isso gerar um desgaste, um desconforto, né? E no caso que levou o Paulo à prisão. Nós vimos em vários outros vídeos o que acontece com a nossa carne quando o Espírito Santo fala conosco. Muitas das vezes ela é exposta a situações que ela não quer ser exposta, né? Então eu tirei essa reflexão, continuando o assunto, sobre os vídeos que a gente está fazendo sobre o Espírito Santo. Aproveitei o momento aqui da meditação para trazer esse assunto. E agora nós vamos continuar, daí eu tiro a gravação só para eu já deixo para esse assunto.